Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você que é estudante da área ambiental entrar e se destacar no mercado de consultoria ambiental e dominar o processo de pegar o seu primeiro contrato em menos de 3 meses. Acabaram de me corrigir aqui na minha postura. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. Eu sou a Alexia. A Alexia Milena tá hoje participando. Nosso tema de hoje vai ser: como construir uma carreira de fracasso na consultoria ambiental. Só uma correção aí, estudantes e profissionais recém-formados também para atuar na consultoria ambiental. O Vinícius falou só estudante, mas a gente estende para estudante e profissionais que estão começando na carreira. E qual é o tema de hoje, Vinícius? Como construir uma carreira de fracasso na consultoria ambiental. Nossa, que interessante. É disruptivo, né? Porque é muito tradicional. Vamos mostrar como é que constrói uma carreira de sucesso? Tá, mas como é que constrói uma carreira de fracasso? Eu acho legal não fazer, né? O que não fazer, como construir uma carreira de fracasso. Você não vem querer botar o nome no título do meu Lioncast, não. Então, hoje a gente trouxe uma participante especial aqui, uma voz feminina. Só tinha macho, né? Já tava agoniado. A gente trouxe a Alexia Milena, minha parceira. Inclusive, nos negócios, nas suas famílias, que a gente vai estar filhos. respondendo aqui. A Milena é a esposa do Vinícius. O Vinícius não deixa claro, né? Eu acabei de falar que é minha parceira nos negócios, nos filhos, na vida, em tudo, mano. Nos leites, nas fraldas. Tamo junto, brother. E a gente aqui também tá ao vivo pelo Instagram do Lion, lionprojetos.ambiental. Então aí a galera que tá entrando, que quiser fazer perguntas relacionadas a esse tema, vai mandando aí, vai mandando aviãozinho também, beleza? Show. Vamos começar. Eu quero começar com uma pergunta para Linaldo. Quem não sabe quem é o Linaldo, ele tá ali na parte... Não tem nenhuma câmera pra você, Linaldo? Não, tem que botar uma câmera aqui, mano. Ó, a parte do making off. Linaldo, eu quero saber qual foi o maior fracasso da sua vida. Pergunta difícil. Que pergunta difícil. Pessoal ou profissional, que você se sentiu mais à vontade de falar. Mas vamos fazer que a gente tá falando de carreira profissional. Qual foi o maior fracasso profissional da sua vida? Não se recorda agora. Daqui pro final você vai dizer. Tem que ter um fracasso, né? Acho que todo herói tem que ter um momento que se arromba no filme. Tempos difíceis, né? Tá. Fazer homens fortes. Exatamente, acho que o crescimento vem de toda essa confusão, de toda essa dificuldade, na maioria das vezes, né? Acho que também tem uma frase do rapper, que é aquela lá, não precisa morrer pra ver Deus, que tem na música Não Existe Amor SP, do Criolo, né? Show. Então, mas na maioria dos momentos sim. Então, pessoal que tá assistindo aí no Instagram, se quiser saber como construir uma carreira de fracasso na consultoria ambiental, lá eu bugou meu tema e disse, como foi o tema que tu falou? O que não fazer. O que não fazer se você quer ter sucesso na sua carreira profissional. Sucesso. Agora eu vou transferir essa pergunta pra todo mundo que tá aqui. Milena, qual foi o seu maior fracasso profissional? Agora eu faço nele não, você me pegou. Eu acho legal isso, sabe por quê? Porque todo mundo gosta de falar das vitórias, né, mano? Eu fiz esse negócio aqui legal, lá eu falou pra não falar palavrão, o P saiu, mas o resto não foi. Ah, eu fiz isso aqui de boa, isso aqui foi massa, isso aqui não foi, isso aqui foi legal na minha vida. Mas todo mundo, a maioria das pessoas não fala dos fracassos, né? Onde foi que você mais teve dificuldade? Onde foi que você enfiou o pé na jaca e tudo? Porque eu acho que é esses momentos que vai construir alicerce pra você ter base potente pra ir mais além. Show de bola. Eu não sei se você concorda. Já que Linaldo e Milena não conseguiu responder isso, eu acho que é porque são novos demais, nunca tomaram muita porrada na vida. Mas eu vou transferir agora... Não, pra lá, eu sou entrevistador, maluco. Agora eu vou mandar pra Lion. Lion, qual foi o maior fracasso até hoje na sua carreira profissional? O que eu tô me recordando agora, se eu pudesse falar, o primeiro fracasso em termos profissionais que eu tive foi achar que a faculdade seria o suficiente para eu ter uma carreira de sucesso no mercado ambiental. Ponto. Calma, vamos adentrar isso aí. Então vamos lá. Linaldo lembrou aqui que o que foi? Diga aí. Eu não consegui concluir minha formação em engenharia de produção civil. Linaldo falou que o maior fracasso dele foi não conseguir concluir o curso de engenharia de produção civil.
né? Ele iniciou e não concluiu. Eu tava tomando café, aí, vamos lá. E Laio falou qual é o... Meu fracasso inicial da minha carreira, eu considero que foi um dia achar que a faculdade seria o suficiente, que ela me daria todas as bases necessárias para eu poder conquistar o meu espaço no mercado ambiental, o espaço que eu quero conquistar, que eu queria conquistar na época no mercado ambiental. E eu considero isso como o primeiro fracasso, porque foi minha primeira decepção. Quem conhece a fundo a minha história, quem já acompanha o Lioncast há mais tempo, quem já acompanha aqui os conteúdos, sabe que quando eu entrei, o meu primeiro contato com a prática, com o campo, com a realidade do que é realmente o mercado ambiental, foi o primeiro baque que eu tive. Por quê? Porque eu estava num local onde onde as pessoas esperavam que eu tivesse uma resposta melhor daquilo que eu estava interagindo. Era uma empresa de consultoria que tinha um foco em licenciamento. Então o que acontece? Quando eu entrei praticamente com o curso finalizado de engenharia ambiental. Faltava poucos meses ali para terminar. E o que aconteceu foi que eu me senti uma pessoa que não tinha nenhuma formação na área ambiental. Eu me sentia assim, eu me sentia uma pessoa que não sabia o que um profissional ambiental fazia, tá? Na área de licenciamento. O meu gerente da época, ele estava no 5º semestre de engenharia ambiental, ele era mais velho que eu, mas por algum motivo ele entrou na faculdade num período diferente do normal, vamos dizer assim, e ele sabia muito, mas muito mais que eu quando se tratava sobre a prática de trabalho de consultoria ambiental com foco em licenciamento. Então, para mim, eu considero esse como o primeiro fracasso. Então, se eu pudesse falar hoje com estudantes que estão, sei lá, na metade do curso, final do curso, ou que estão na iminência de se formar, estão perto de terminar esse curso, eu diria, cara, se você tem uma meta de construir uma carreira no mercado ambiental, uma carreira onde você tem independência financeira, uma carreira onde você tem sucesso, independente da ideia de sucesso que você tenha hoje, não ache que somente a faculdade vai ser o suficiente para isso. Mas você acha que, eu não sei, falaram aqui no comentário e eu vi que faz sentido. Eu vou meio que rebater o que você falou agora. A gente não tá aqui pra concordar sempre. Talvez a gente tá aqui pra gerar conceitos e ideias pra todo mundo. Mas você falou que só reformula o seu fracasso, a sua ideia de fracasso aí. Foi achar, quando eu tava no final, quando eu tava estudando o curso, que só a faculdade seria o suficiente para me preparar para o mercado ambiental. Mas você acha que isso aí, colocaram assim, isso aí não é fracasso, isso aí é uma tomada de consciência. Meio que caiu a ficha, talvez fracasso é A gente tem que definir o que a gente vai tomar como conceito de fracasso. Então beleza, tá? Vamos partir por esse pressuposto. Linaldo, o que é fracasso para você? Ó, a galera que tá comentando aqui, eu já mandei também, ó, o que é fracasso, já estão respondendo aqui e eu vou falar, mas Linaldo, o que é fracasso para você? Você não conseguir atingir sua meta. Beleza, e pra Linaldo, fracasso é estabelecer uma meta e não chegar lá. Milena, o que é fracasso pra você? Concorda com o Linaldo? Agora é legal você, se você quiser trazer outra abordagem, outra ideia. Eu concordo muito com o que o Linaldo falou. E também tem a questão, assim, do que você falou, porque muita gente não tem essa ideia de fracasso, que acha que quando concluir a faculdade, conseguir aquele emprego, ali tá bom e não tá se sentindo fracassado. Ele não reconhece aquilo ainda como um fracasso. Exemplo, aonde você chegou de inicial pra ela, entendeu? Tô entendendo. Agora, eu acho também muito importante o que você fala pra galera abrir mais a visão. Não se contentar só ali, porque dá pra você chegar um pouco mais longe, entendeu? Com certeza. E pra você, o que é pra fracasso? Pra mim, a ideia de fracasso é a ideia de que você... É uma decisão que você toma que não dá o resultado que você está buscando. Tá. Então, pra mim, fracasso é isso, tá? Segura, agora eu vou ler aqui o que comentaram sobre fracasso. Teve alguns comentários, eu vou ler, sei lá, 3. Fala assim, fracasso é muito subjetivo. Todo fracasso vai ter vai ter como consequência um aprendizado, o que na verdade é uma experiência de que de certa forma é positiva. Eu entendi o que quis dizer. Falou que todo fracasso na verdade é resultado
E aí você tem que tomar isso como uma experiência positiva porque você teve um aprendizado. Outra pessoa, aí colocaram aqui, fracasso é não conseguir atingir os meus objetivos, que aí meio que entra em linha de coerência, de conexão com o que a Milene, o que o Leonardo falou e até você falou. Depois colocaram, fracasso é tudo, mas tudo depende da visão de cada um, beleza. Pra mim, foi a minha primeira abordagem a um cliente que não deu certo, que foi um fracasso Show que ele de teve. bola. Eu também, talvez até É uma você- ação que você toma, né? E que não gerou o resultado que você esperava gerar. Tá, outra coisa, cadê? Não consegui atingir meu objetivo, eu falei, né? Fracasso pra mim é algo que não deu certo. Tudo bem, então, Show eu de acho que a bola. gente consegue entrar em comunhão com relação a significado de fracasso. Na minha opinião pessoal, a ideia de fracasso, ela talvez exista, mas ela talvez não exista. Na minha opinião, talvez seria mais o significado da palavra resultado. Por exemplo, a gente tem um objetivo, uma visão sobre alguma coisa e tenta ir pra lá. E aí talvez a gente não gera o resultado esperado. E aí a gente chama isso de... Fracasso. Mas na verdade foi resultado, sendo bom ou ruim, é resultado. Talvez se a gente conseguir reconfigurar essa palavra fracasso para resultado, nós conseguiríamos analisar de uma forma mais técnica. É fracasso, tudo bem, mas é resultado positivo ou negativo? Se é positivo, ok. Se é negativo, por que foi negativo? E tentar construir a rota para aquilo se torne uma resposta positiva, ok? Então tudo bem, é só para abrir um parêntese. Você perguntou também o que era fracasso para mim, eu respondi. Vamos adentrar agora. Já que nós temos um ponto de partida, é interessante a gente cavar ele. Como é que a gente cava aqui? É uma palavra simples, por quê? Então vamos entender o porquê que você tem esse conceito de fracasso e o que ele construiu até hoje, que fez mudar ele, e o que lhe ajuda hoje a melhorar isso, a construir outras rotas. Eu não mudei o meu conceito de fracasso. Hoje eu entendo fracasso. Calma, não porque não que você tenha mudado. É no sentido de assim, por que você considera isso errado, né? Por que essa resposta aconteceu de errado? Você falou que achar que a faculdade tarará. Por que você achava que só bastava isso? Porque é isso que a gente escuta na própria faculdade. Perfeito, é essa linha que eu quero entrar. Porque é isso que a gente é educado durante a faculdade. Entendeu? Quando a gente procura algo mais, o que a gente escuta? Calma, vai chegar o momento, tudo tem sua hora, vai chegar o momento. E a gente fica arrastando durante os vários anos que uma faculdade tem, a minha tem 5 anos, acreditando que esse dia, esse tão aguardado dia, onde a gente vai, o seu dia vai chegar, que ele chegue. Só que o que acontece hoje? Acontece hoje que os profissionais estão saindo da faculdade despreparados e por conta disso estão desistindo de continuar na sua carreira. Eu tô falando da área ambiental. Muitas vezes desistem de continuar na sua carreira, muitas vezes acham que o problema está na área ambiental, muitas vezes acham que não tem oportunidades para atuar, porque muitas vezes não se preocupou em analisar perspectivas perspectiva de mercado, perspectivas profissionais durante a faculdade. Por que eu considero esse o meu primeiro fracasso? Porque foi o meu primeiro erro. Hoje, vendo de longe, né, eu vejo que foi meu primeiro erro. E o pessoal concorda com você. Você falou que a faculdade não prepara para o mercado de trabalho. Esse é o resumo da sua prosa. E o pessoal também tá dizendo a mesma coisa. Show de bola. Então, por que eu digo que isso é o primeiro fracasso? E quando eu falo fracasso, geralmente fracasso tem uma palavra pesada, né? Às vezes, né? Mas, cara, o Joel J é um cara que eu sigo. Eu acredito que muita gente que tá aqui talvez conheça. O cara é muito foda, velho. E uma vez ele falou o seguinte: o sucesso é o somatório dos vários fracassos que você tem na sua jornada e não desiste. Então, fracassos pra mim, se a gente for ainda entrar mais nesse conceito, são as coisas que não estão dando certo e que vão gerar aprendizado pra você não errar as mesmas coisas. Então, qual é a atitude de alguém que pensa com inteligência, que quer crescer e que quer usar a história de outras pessoas que passaram por isso como uma rota? É aprender com os erros dos outros. Então, quando eu falo aqui, quando a gente entra nesse Lioncast com o tema o que não fazer se você quer ter sucesso, ou então como ter uma carreira de fracasso, quando a gente fala carreira de fracasso, a gente está falando de uma coisa continuada, uma carreira que só resulta em fracasso. Então, o que não fazer? Primeiro,
eu tô falando da minha linha profissional. Uhum. Não ache que a faculdade vai ser o suficiente. Foi um erro que eu considero ter cometido e o fracasso foi porque não deu o resultado que eu esperava. Eu terminei a faculdade achando que eu estaria preparado e eu vi que não estava preparado. E eu só vi quando eu estava preparado porque eu entrei numa empresa e vi tudo que estava acontecendo e vi o quanto eu não estava preparado para aquela situação naquele momento. Entendeu? Então eu considero isso como um primeiro fracasso. E fracasso eu quero trazer aqui, mais uma vez, ressaltar que é algo que é uma atitude, é uma ação que você tomou que não deu o resultado que você esperava. E isso pode ser algo que vai fazer você desistir. E aí, se você desistir, você vai ser uma pessoa fracassada. Ou você pode usar aquilo como um aprendizado e continuar. E cometer outros erros, só que erros diferentes. Uhum. E até chegar no momento que você vai ter sucesso através de vários fracassos que você teve durante a sua jornada, que você usou como aprendizado e que você usou para crescer. Uhum. É isso que eu acredito. Perfeito. E aí, o que você acha que depois que você entrou na consultoria ambiental, onde foi que você acha que começou a fracassar mais? Comecei a fracassar. Dentro das suas experiências. Comecei a fracassar a partir do momento que eu comecei meus primeiros projetos, que eu vi que eu errei, que eu tive projetos reprovados pelo órgão ambiental, que eu tive projetos que falharam e que eu comecei a entender como é que o mercado funciona. Porque quando eu entrei no estágio de consultoria ambiental, eu não tinha uma pessoa necessariamente para me ensinar a trabalhar. Por exemplo, como é que faz um projeto? Quando eu comecei minha carreira, eu comecei como analista ambiental. Quem conhece mais minha história sabe. O que o analista faz? O analista faz o seguinte, ó. O gerente chega para você e diz o seguinte, ó, tem esse licenciamento aqui. Pra gente fazer esse licenciamento, preciso que você faça um memorial descritivo, preciso que você faça um relatório técnico, preciso que você faça um estudo ambiental. Se vira para fazer esses trabalhos, tá? E aí, eu não tive uma assistência para fazer. E como eu falei no início, a faculdade ela não me preparou para a prática. E quando eu falo isso, muita gente acha que eu tô falando mal dos professores. Não tem nada a ver, cara. Eu tô falando... É um sistema educacional que tá moldado para outros fins que não é o fim de você atuar na prática da consultoria, por exemplo, fazendo projetos. Tem outro objetivo. Isso aí é outro assunto que a gente pode falar até em outro Lioncast. Mas a ideia que eu quero passar aqui é que eu tive vários fracassos durante a minha jornada e esses fracassos me deram vários aprendizados que me fizeram errar várias formas diferentes, mas aprender com esses erros e chegar onde eu tô hoje. Hoje os meus projetos ambientais não são mais reprovados, mas um dia teve casos onde eu tive projetos reprovados. Por que hoje eu sei fazer um projeto tal que ele seja aprovado? Porque eu aprendi com os erros, eu aprendi como é que o órgão ambiental, como é que os técnicos analisam o estudo, com o que fazer, eu aprendi o que não fazer, que é o grande tema dessa live. Eu aprendi o que não fazer para ter projetos aprovados. E com isso eu consegui chegar no nível de trabalho onde os meus projetos são aprovados, onde eu consigo ensinar essa mesma jornada para outros jovens não passarem por esses erros, porque como eu falei no início desse Lioncast, a forma mais inteligente de você evitar erros é aprender com os erros de quem já cometeu esses erros. Uhum. Então, quando eu vou ensinar para os meus alunos da comunidade LPCA Ambiental, por exemplo, como fazer um estudo ambiental, eu falo tudo que eu fiz e que deu errado, para que essas pessoas não cometam. É por isso que recentemente a gente teve um aluno chamado João Lucas, que o primeiro projeto que ele fez foi um plano de recuperação de áreas degradadas, que é um dos projetos mais difíceis de fazer dentro da consultoria ambiental. E o primeiro projeto dele foi aprovado sem nenhuma correção. Perfeito. Porque ele absorveu os fracassos que eu tive com esse mesmo projeto, aprendeu com os meus erros, aprendeu o caminho para chegar nesse nível e conseguiu fazer de primeira. Nós falamos que a faculdade pelo sistema, tudo bem, não pelos profissionais que lá estão envolvidos, mas de uma forma ou de outra não prepara 100% para a prática do mercado. Inclusive tem uns comentários bem interessantes aqui. E aí fala esses comentários, eu quero saber a opinião dele com relação ao... E a pergunta foi aqui que eu fiz no Instagram. Eu perguntei assim, o que vocês acham que a faculdade poderia melhorar? E aí, vai lá. Tirar essa ideia de que só pode atuar quando tiver com um certificado de conclusão em mãos.
Show de As bola. parcerias existem para isso é muito importante. Outro comentário também, eu acho que eles deveriam ensinar mais na prática o que vamos fazer do lado de fora, pois também não tivemos nada disso. Entendeu? A galera Show de sai bola. bem... Não, isso aí é muito bom. Inclusive, comum, esse né? é um dos pilares da comunidade LPCA Ambiental, que é o programa de treinamento onde nós ensinamos, onde eu ensino estudantes e profissionais ambientais a entrarem na consultoria ambiental. É um dos pilares, é você parar de ficar travado por conta de coisas que você pode utilizar, que você pode ultrapassar. Por exemplo, falta de diploma. Cara, dentro da comunidade tem estudantes fechando seus contratos. Quando eu comecei na consultoria ambiental, o meu gerente, ele estava no 5º semestre de engenharia ambiental. E o cara fechava contrato, ele precificava, ele não fazia projetos técnicos, porque ele ainda não estava preparado o suficiente para isso, nem do ponto de vista teórico, nem no ponto de vista prático. Mas o cara entendia de como a parada funcionava de uma forma que muita gente formada não entendia, inclusive eu. Então, você não pode estar deixando... Eu sempre falo para meus alunos, cara, não deixa esses detalhes te travarem. Sem diploma, mesmo que você não tenha diploma ainda, você pode... Imagina você terminar a faculdade com vários contratos fechados. Quantos passos você não vai estar à frente dos seus colegas? Quantos passos você não vai estar à frente de profissionais que já estão formados há 1, 2, 3 anos, que ficam só colecionando diploma, esperando um concurso aparecer, esperando uma empresa contratar? Imagina quanto você vai estar na frente. E o melhor de tudo isso é que depende só de você, velho. Quão rápido você chega lá no seu objetivo, né? Exatamente. Eu não tô dizendo aqui que é fácil. Não tô dizendo aqui que vai ser da noite pro dia, eu tô dizendo aqui que tá nas suas mãos o controle. Ao invés de você ficar esperando um concurso aparecer, esperando alguma empresa te contratar, o controle tá nas suas mãos. Você tira o controle das pessoas e coloca na sua mão e você consegue chegar. Se você tiver, claro, determinação para isso, se você se estudar, se você focar, se você se comprometer com você mesmo e investir em você. O que eu falei, meu primeiro fracasso, achar que a faculdade era o suficiente. Então eu fechei os olhos para toda a oportunidade de me capacitar que eu tinha, de procurar outras empresas, de conversar com profissionais, porque eu achei que não era o meu tempo. Para mim ainda tá cedo demais. E para mim foi o primeiro fracasso. Então você tá tendo a oportunidade de escutar isso, você tem a oportunidade de mudar essa parada. Ah, legal. Show de bola, interessante. Ó, viu? perguntaram uma pergunta. Fizeram uma pergunta aqui relacionada à precificação de serviço. A gente tem um Lioncast sobre isso. A gente tem um Lioncast sobre isso, a gente tem uma aula prática Dentro da onde eu comunidade. ensino passo a passo para você precificar um serviço ambiental de forma eficiente, rápida e sem enrolação. Então quem Direto perguntou ao isso ponto. tem dois caminhos. Ou dá uma olhada lá, ou então dá uma chamada no direct que o Dá uma Lion- chamada no direct que a gente conversa melhor, ok? Perfeito. Pois é, isso que vocês falaram, né, agora. Assim, eu acredito assim que não tem desculpa. Hoje em dia a internet tá aí, né? É. As mídias digitais para você aprender e se colocar no mercado também. Então hoje é bem mais fácil. O que o Lion sofreu antes, daqui para trás, já vinha de outra realidade. Os tempos eram difíceis, era tudo mais A diferente. gente não tinha ninguém compartilhando Não conteúdo, tinha, né? exatamente, ele não tinha acesso a esse tipo de informação, não como ele diz. Se eu tivesse no passado alguém para me dizer, faça isso, Não vai por aqui, não vai por aqui, vai por aqui, ali. aprende com os meus erros, ele com certeza já teria chegado Mais rápido, mais né? rápido no objetivo dele. Então, não há desculpa, não há como... Show de bola. Show de bola. Então achei legal uma coisa que você falou, que é relacionado tudo que você fez de certo hoje foi consequência dos erros que você fez. Então meio que você deixa um conselho também pra galera dizer assim, mas erre rápido, R barato. erre barato e rápido. Eu acho que o melhor local que de você errar é no CNPJ dos outros. Já eu não acredito nisso. Porque você fica dependendo que outra pessoa te contrate pra você errar, quando você pode ter o controle disso. Sabe o que é legal? Teve uma pessoa que falou comigo da comunidade, aluno nosso. E aí iniciou-se o bate-papo justamente com relação a isso. Eu tô sem tempo de assistir as aulas e tal. E aí eu fui cavar a fundo o que é que estava acontecendo. Porque ela não tava assistindo as aulas a fundo. E por que era? Ela tava sem tempo, não era tempo, era prioridade. E aí, outra coisa, ela tinha medo de entrar em contato com os clientes. Então, assim, ela tinha medo de errar.
tinha medo de fracassar. Sendo que talvez ela fracassar bastante vai trazer o sucesso. Cara, você tem que colocar numa balança. Do que é que você tem mais medo? De entrar em contato com possíveis oportunidades que vão fazer você crescer profissionalmente? Ou você passar a sua vida inteira sem conseguir oportunidades porque você tem medo de ligar? Você tem medo de executar um passo a passo? Aí o que foi que eu falei tanto? Foi em relação ao seguinte, porque talvez o fracassar em si também é um ciclo sistemático na sociedade. Desde o início você é acostumado a ligar o fracasso como um mega erro. Quando você é criança, quando você tira nota baixa, quando você não passa na faculdade, tá ligado? E quando na verdade, como você falou lá, você toma um monte de não pra tomar um sim, e aquele sim paga seu mês, né? Então talvez assim, errar rápido. E principalmente agora que você, além de errar com os seus erros, você pode errar com os erros dos outros. Show de bola. Você pode absorver isso aí. Tem uma frase que eu também vi do Oney, muito bom também, que a gente segue aqui, que ele falou o seguinte: quando você arrisca, você pode errar. Ou seja, nesse conceito aqui, você pode fracassar quando você arrisca. Quando você não arrisca, você já errou. Perfeito. Eu acho que a gente começou a traduzir o fracasso de uma forma positiva, né? A gente começou com forma negativa. O que é fracasso? Estabelecer um objetivo e não alcançar. O fracasso, cara... E agora a gente tá falando assim, fracasso é bom... porque essa ideia de fracasso... A ideia de fracasso que a gente tá trazendo legal, aqui é uma ideia momentânea. Sim. Cara, o fracasso é importante pra você aprender. Sabe, eu acho que onde é que tá, né? Nem o que erro seja tá em você transformar o fracasso numa coisa constante. Eu acho que é intencionalidade. Se você tá errando, mas com a intencionalidade de acertar, esse fracasso vai se traduzir em erro. Se você não tem essa intencionalidade, esse fracasso vai se traduzir em prejudicial no sentido de vai lhe barrar de prosseguir. Porque você não prossegue porque fracassou. E vai usar como justificativo. Exato, mas se você tá com intenção de evolução, você vai dizer, eu vou fracassar e por isso que eu vou evoluir, porque eu vou ver onde é que tá os erros e eu não vou mais fazer aquilo. Então assim, eu acho que é a intencionalidade que se traduz o caminho do seu fracasso. Show de bola. Tô filosofando, mano. Mas talvez seja isso, né? Talvez a intencionalidade vai traduzir o que é fracasso pra você. Se sua intenção é acertar, talvez o fracasso é o caminho pra você chegar lá na coisa certa. Se a sua intenção não é clara, você não sabe onde você quer chegar, o fracasso vai lhe servir como uma âncora para deixar travado e não querer prosseguir. Mas aí eu também falo, quando você pega esse segundo viés de que o fracasso se torna uma âncora, automaticamente você entra nesse ciclo de que você não pode errar e automaticamente você vira, de certa forma, egoísta. Porque você acha que você não pode errar. Você tem que acertar sempre. Talvez isso é egocentrismo. Você coloca muito peso nas suas costas. Exato. Né? É justamente o conceito dessa âncora. Você mesmo coloca uma âncora que te prende. E aí você fica naquele mesmo local. Você não erra porque também você não está fazendo nada. E eu acho que aí está a situação de fracasso negativo. Perfeito. É você se colocar numa âncora onde você tem tanto medo de errar que você não sai do local. E outro conceito interessante que eu vi é que o seguinte: não existe essa ideia de estabilidade, no sentido de você estar parado. Eu vou ficar aqui na minha parado. Se a gente for pensar numa trajetória, numa jornada, tanto de vista pessoal como profissional, ou você está progredindo, ou você está regredindo. Porque o mundo está em constante movimento, as coisas estão acontecendo, as coisas estão evoluindo, as pessoas estão... O mercado ambiental está crescendo. E ou você está acompanhando isso, ou você está regredindo. Não tem esse negócio de ficar parado. É como uma escada rolante. Você parar, ou você sobe ou você desce. Tá? Então, qual é a ideia de fracasso negativo? Então, a gente fazendo aqui nesse Lioncast duas versões do fracasso, né? A versão positiva e a versão negativa. Qual é a ideia da versão negativa? É quando você tem tanto medo de fracassar que você não faz nada. E a versão positiva é quando você está tão determinado em ter sucesso que você está disposto a fracassar e aprender, e errar e aprender, e com isso você vai ter sucesso. Eu acho que as pessoas vão lembrar mais de você pelo aquele que deu certo. Pouca gente vai lembrar de você pelo aquele que deu errado.
sabe? Então erra pra caramba, sabe? Erra com inteligência também, né? Claro. Eu sempre falo o seguinte, muita gente quer entrar no mercado ambiental como consultor, por exemplo, como empreendedor, e decide fazer isso de paraquedas. Teve um colega meu que fez isso. Ele se formou, e no mesmo dia que ele se formou, ele reuniu lá 2, 3, eu não me lembro se era 2 ou 3 pessoas, fizeram uma reunião com um contador, abriram um CNPJ. Esse cara é empresário, eu sou empresário, sou consultor. Assim terminou de terminar a faculdade. Aí um belo dia ele me ligou, eu tava na empresa, eu já tava com 6 ou 7 meses de estágio. Eu passei 1 ano estagiando para poder ser contratado. E eu tava lá no 6º, 7º mês de estágio, eu já tinha aprendido algumas coisas naquela empresa, até porque eu era extremamente dedicado. E ele me ligou. E quando ele me ligou, ele disse o seguinte: Lion, eu quero tirar uma dúvida contigo, cara. Se você puder me ajudar, disse, claro que eu posso ajudar. Aí ele disse o seguinte: olha, um cliente me ligou perguntando o preço de uma renovação de uma licença ambiental para extrair areia. Se eu não me engano, era a atividade de extração de areia. E eu fiquei sem saber o que dizer. Ele me dissesse desse jeito. E eu fiquei sem saber o que falar para ele. Eu disse que eu ligaria daqui a pouco. E aí, como é que eu respondo? Na hora, cara, eu fiquei assim impressionado com aquilo. Porque aí eu peguei e respondi desse jeito: cara, como é que tu abre um CNPJ, tu se reúne, pega 3, 4 sócios, abre um CNPJ e não sabe sequer atender um empreendedor que te liga perguntando um preço de um serviço que tu tá oferecendo, cara? Então, assim, a ideia que eu quis passar pra ele, claro que eu ajudei, eu orientei, né? Mas a ideia é, às vezes, entrar de paraquedas vai te prejudicar. Porque será que esse empreendedor esperou ele retornar? Será que esse empreendedor sentiu confiança na ligação? E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você precisa estar 100% preparado para você iniciar a sua carreira. Até porque eu acho que nessa posição, mesmo sem ele saber dar a resposta, mas ele ainda tá à frente de um monte de gente que mesmo assim ainda não faz nada, né? Nem dá a cara pra não saber o que responder. Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que procurar, eu ensino para meus alunos isso, tá? É a metodologia que eu ensino e que tá fazendo meus alunos terem resultado. Só comece a fazer divulgação de trabalho da forma correta, da forma inteligente. Só comece a prospectar quando você tiver uma coisa que eu chamo de base de conhecimento prático. Mas sabe qual é desse cara aí? Desse seu colega? O erro dele também? É que ele não era aluno da comunidade. Também, né? Sabe? Com certeza. Na época não tinha comunidade. Exato, então assim, a gente desculpa ele por causa disso. Pois é, cara, mas isso é... E foi interessante que eu não tava vendo aquele erro com tanta clareza na época, e isso aconteceu e me deu um estalo. Cara, realmente entrar de paraquedas de uma vez, todo mundo tava admirando ele. Cara, você é massa, você vai abrir uma consultoria, você é muito corajoso, muito bem, show de bola. Mas, cara, será que você entrar literalmente de paraquedas é o melhor caminho? Qual é o caminho que eu ensino? O caminho que eu ensino é o caminho onde você constrói uma base de conhecimento prático, tal que você consiga atender o empreendedor se ele te ligar, sem espantar o cara. Porque talvez se tivesse sido uma oportunidade que ele perdeu naquele momento. E às vezes é uma oportunidade difícil a gente recuperar. Não é verdade? Então se na época ele tivesse tido alguém que tivesse dito a ele, que tivesse, enfim, coisas que vocês estão tendo oportunidade agora, vocês estão assistindo esse Lioncast, tá? Se ele tivesse tido essa oportunidade, não, eu vou dar uma estudada antes. O que é a consultoria ambiental? Quais os trabalhos que eu vou fazer? Como é que funciona essa parada aqui? Vamos ver como é que funciona? Talvez o cara teria ligado e a resposta teria sido diferente. E talvez ele tivesse pego essa oportunidade e da primeira surgir a segunda, a terceira, a quarta. É assim que eu ensino meus alunos a crescerem na consultoria ambiental. Acho que então, tipo, tem que ter um MCP. Vamos criar isso agora. O que é esse MCP? MCP é o mínimo conhecimento prático. A base de conhecimento prático. É o mínimo conhecimento prático, né? Pegando aí sua linha. É o Tem que eu uma acho pergunta interessante. aqui no Instagram que é: como conquistar clientes? A pessoa que fez essa pergunta, ela é recém-formada. Show de bola. Então vamos lá. A gente tem um Lioncast que aprofunda. Pra tudo a gente tem um Lioncast. A gente tem, mano. Tá 2 anos tudo produzindo aí. conteúdo. Cara, mas é interessante a pergunta, tá? E quando eu recebo uma pergunta de como conquistar clientes, eu sempre entendo que o buraco é mais embaixo. Então vamos fazer tudo assim, ó. Vamos fazer assim. A pessoa tá perguntando ali, como
como conquistar o primeiro cliente, é isso? Exatamente. Então, já que a gente tá falando de fracasso, Recém-formado. sem se formar, como pegar meu primeiro cliente mesmo não sendo formado? Ela é recém-formada ou É ela é isso? formada? Não entendi. É Ah, recém-formada? recém-formado. Então, como Tá. pegar meu primeiro cliente sendo uma recém-formada? Vamos falar o contrário. Ela tá perguntando como fazer. Vamos falar pra ela como não fazer. E aí ela vai assistir o Lioncast dizendo como é que faz. Então, Lion, quais são alguns passos de como fracassar nessa primeira captação? O que não fazer? Entrar de paraquedas, Entrar sem de- saber. Então, Entrar ó, de paraquedas. você vai saber a fundo. Lá fica com ódio que eu não corto ele. Não, Tem que cara. parar com cara. Você vai saber a fundo lá no Lioncast. Agora ele vai dizer o que não fazer. Vai lá. É que eu assisto muito Faustão. Aí Tá mesmo, eu tô começando a perceber também. depois eu vou pegar todas as caras que lá eu faço quando eu interrompo ele. Vou botar tudo no compilado. vai. Primeiro, cara, você não entrar de paraquedas. Então A tá. primeira pergunta que a gente recebe desde o início da faculdade até o final, o que você faz? Se você quer conquistar clientes, você tem que saber o que você faz. Tá, então não cair de paraquedas. Você não cai de paraquedas, Ter clareza. não entrar sem saber nem o que você faz, Perfeito. ter clareza de qual problema você resolve, Uhum. ter clareza dos benefícios que seu trabalho traz, e assim você vai saber quem são as pessoas que precisam desses trabalhos. Agora, sabe o que é legal? Essa mesma pessoa que perguntou, eu acredito que em 80% dos casos, ela não vai nem anotar o que você tá falando. Eu acho que vai. Eu acho que não. Se ela anotar, manda um print e manda no direct lá, pra provar que eu tô errado. Mas a gente fala, mano, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, a pessoa não faz. Eu acho que é muito falta de atitude, de ação também. Você tá dizendo, ó, ter clareza do que você vai, do que você é, do que você faz. A pessoa ainda assim não sabe. Não cai de paraquedas, a pessoa entra de todo jeito. Mano, é fogo. Cara, é porque é o seguinte. Eu sempre digo o seguinte, até a pessoa ter acesso aos conteúdos que a gente produz aqui, a culpa não é 100% da pessoa. Não, mas Eu considero a partir de agora, a Eu culpa dela. considero isso. Por quê? Porque a gente não é educado a isso. Cara, se alguém me perguntasse lá atrás, Aham. eu recém-formado, 2014, quando eu tava terminando a faculdade, o que eu ia fazer, cara, eu não sabia responder também não, velho. Eu acho que eu tô entendendo o que o Vinícius tá querendo dizer. Se eu tiver errado, você me corrija. Ele tá querendo dizer que o seu fracasso, o seu não sucesso, é tudo culpa dos seus resultados. Se você buscar errar e acertar, ou acertar errando, enfim, pra você chegar lá, a culpa do seu fracasso só é sua, só depende de você, entendeu? Eu acho Entendi. que é isso mais ou menos o que ele tá querendo dizer Sim, aqui. total. E por falta de ação, por exemplo, vamos lá. Lá Exatamente, a falta Lá de acabou ação. de dizer o que tem que ser feito. Essa pessoa vai fazer? Aí vai depender dela. Exato. E aí a culpa é dela. Aí você falou assim, mas até ela ver esse conteúdo, a culpa não é dela. Perfeito. Concordo. Mas de hoje pra frente? Aí a responsabilidade é de cada um. Perfeito. Então é o desafio que eu tô falando pra essa pessoa. Você acabou de dizer o que não fazer. Ela vai anotar o que não fazer? Ela vai lá assistir o podcast, como é que pega seu primeiro contrato e vai anotar tudo? Então assim, depois não sabe por que teve fracasso. Terceiriza a culpa. Exato, terceiriza a culpa é de fulano. Vamos lá. Então a gente parte de um conceito de que é muito assumir a culpa das coisas. Você tem todas as ferramentas hoje. A maioria tem a ferramenta hoje. Internet, Google, YouTube. Quer começar as coisas com a possibilidade reduzida de fracasso? Você precisa conhecer o seu mercado. Vai lá, Lion. Vocês precisam ouvir as pessoas que estão onde vocês querem estar. No campo de batalha, fazendo negócio. As pessoas que estão onde vocês querem estar. Às vezes a gente escuta um monte de gente que não está nem perto de onde a gente quer estar. Exato. Quantas vezes eu não escutei que o mercado ambiental não tinha futuro para mim? Quantas vezes eu não escutei que era melhor eu ter feito engenharia civil ao invés de engenharia ambiental? Quantas vezes eu não escutei que era melhor eu ter feito direito ao invés de engenharia ambiental? Quantas vezes eu escutei que eu ia fazer casa na árvore? Quantas vezes eu não escutei? Cara, agora... Como é, É o que fez você pensar que é capaz.
quando eu vi a possibilidade que isso era capaz. Por isso que eu falo, quando eu entrei naquela empresa de consultoria em 2014, eu vi que é possível você ser bem remunerado trabalhando com a sua profissão. Eu vi que existem possibilidades. Eu vi que o meu trabalho era importante para muita gente e que muita gente está disposta a pagar pelo meu trabalho. É por isso que eu falo que até você ter a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, você não tem culpa, porque você não pode buscar algo que você não vê como uma possibilidade, não tem como. Se alguém chegasse para mim em 2014 e me dissesse que eu seria um empreendedor, eu tinha condições de ser um empreendedor de sucesso que eu sou hoje, eu não iria acreditar, porque para mim não era uma possibilidade isso. Para mim a possibilidade que eu tinha era passar num concurso, graças a Deus eu passasse num concurso, ou então alguém me contratasse, ou então, sei lá, a possibilidade era, eu não sabia nem o que seria da minha vida, a verdade é essa. Comum, Acho que lá ele tá falando, não sabe de quê? Da caverna, a caverna lá de Platão, é de Platão? Eu não sei, cara, eu sei que existe uma parada de uma caverna mesmo, mas eu não sei de quem é, não. Da caverna, a galera que só via as sombras passando, né? Pois é. E aí, tipo, o que ele quer falar ali? A visão tá até ali, mas esquece que tem um mundo de possibilidades. Exatamente, então até você ver que existe uma oportunidade ali, eu permito que você terceirize a culpa. Agora, depois que tá na sua frente uma oportunidade e você mesmo assim dá as costas para essa oportunidade, aí você não pode mais terceirizar nenhuma culpa. E tem até uma história justamente dessa caverna, que tava todo mundo lá e eles ficam na sombra, o sol passa, ele vê só as sombras e ele acha que eles são deuses. Parará. Uma vez uma pessoa sai da caverna, sai meio com a visão meio turva e vê que tem um mundo lá fora. Um mundo de possibilidades. Aí a pessoa volta lá na caverna e fala: pô, galera, tem um mundo de possibilidades lá dentro, lá fora, vamos que é massa. E o povo fala: ele é herege e mata o cara. Sei. Ele, além de vir dar a possibilidade de outras visões, e ainda ninguém acredita, né? Show de bola. É muito, muito disso. Talvez, não sei. Também, vamos lá falar outro aspecto que eu acho que possibilita a pessoa fracassar menos, é a ambiência. Show de bola. Exemplo, você tá no local. O que é ambiência que eu tô falando? É ambiente, tá no local que as pessoas estão com a mesma visão que a sua. Se você tá no local que a mesma visão é concurso, automaticamente você vai tender a traduzir e direcionar suas escolhas para isso. Então, assim, se você quer aprender a ter novas visões, acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é sair do seu ciclo. E estar presente com pessoas que têm a mesma visão que a sua. E não tem nada de errado as pessoas decidirem... concurso foi só um exemplo. Tá? Foi só um exemplo. Não é só pra gente... Porque às vezes a gente fala e eu já recebi perguntas assim, comentários assim. Uhum. Então pra você, quem quer concurso tá errado. Então pra você, quem quer ser carteira assinada tá errado. Cara, não tem nada de errado. Agora... Eu acredito que a nossa missão como produtor de conteúdo, como educador, como influenciador de alguma forma, é mostrar a realidade de como as coisas são, e aí quem está assistindo poder tomar uma decisão baseada no que acontece de fato. Exato. Então o que acontece? Além da realidade, é a sua realidade. Exatamente. Porque o que a gente fala aqui é o que a gente faz. Exatamente, a gente vive o que a gente faz. Dizer que a única forma de você... Porque tem as pessoas, a maioria das pessoas que buscam concurso é porque querem ter estabilidade financeira, porque vem no concurso o único caminho para isso. E isso é um mito. Isso é um mito. A ideia de que o empreendedorismo é uma corda no pescoço, que hoje sim e amanhã não sabe, isso é um mito. E minha família é toda concursada, galera. Minha família é toda concursada, meu pai é concursado, minha mãe é concursada, meus tios são concursados. Isso é um mito. Você tem sim como ter estabilidade financeira no empreendedorismo, na consultoria ambiental. Você tem sim como ser extremamente bem sucedido na consultoria ambiental se você fizer as coisas com passo a passo, com estratégia. Aprendendo com quem passou por essa parada e com quem está disposto a ensinar. Não é o único caminho e eu defendo muito isso. Inclusive, falei em vários Lioncasts. O caminho que eu considero mais rápido, mais eficiente e mais seguro para você ter uma carreira profissional de sucesso no mercado ambiental é através do empreendedorismo. Isso se você quiser ter independência financeira e se você quiser crescer tendo o seu próprio negócio, é através da consultoria ambiental.
Quer falar alguma coisa? Não, eu só acompanhando aqui os elogios dos alunos da comunidade LPCA. Show. A história que você estava falando, comentaram aqui que era o mito da caverna. Da caverna de Platão. Exatamente. Aí tem uma aluna dizendo que a saída da caverna dela foi entrar na comunidade LPCA. Olha aí. Muita Massa. gente... A gente tem que fazer um post com isso, Que né? massa, viu? Dos velho? alunos, tipo assim, Um desenho de lá uma na caverna. faculdade e saindo, aí lá fora tem a comunidade inicial ambiental. Vai ficar legal. Show de bola. E, cara, pra mim é muito Sério que massa não é? colecionar essas histórias. O que foi que falaram O mais? melhor aí? investimento que fez foi entrar na comunidade LPCA. E investimento bola. não é nem grana, é investimento pessoal, sei lá, tá falando Cara, da o carreira. investimento em grana, velho, é mínimo pro resultado que você pode ter com conteúdo. Depois E a eu gente tenho fala, tanta- faz um podcast assim, e eu quanto tenho- investir na sua carreira? E eu tenho tanta segurança nisso. Quanto vale? Eu tenho tanta segurança em falar isso, não é por causa dos resultados que eu tenho. É por causa dos resultados que os meus alunos têm. Porque uma coisa é eu chegar aqui pra vocês e dizer, não é possível, eu consegui, tá aqui o meu faturamento. Cara, é muito difícil falar do faturamento da minha empresa. Muito difícil. Porque uma coisa é eu chegar pra vocês e dizer que meu faturamento, que as planilhas, 600 mil reais, não sei o quê. Outra coisa é eu mostrar alunos que saíram do zero, velho. Alunos que saíram do zero, sem conhecimento prático, inseguro, com medo, sem saber o que fazer. E hoje Ele estão pode faturando ele pode 30, 40, 50 mil reais em contratos Pode ambientais. estar descrevendo sua situação agora, você que está Diferente. escutando aí, assistindo a gente, né? Show de bola. Então é isso que me dá segurança de dizer que a comunidade LPCA ambiental é um caminho, sim, se você quer ser um consultor ambiental bem remunerado, um consultor ambiental de referência, ter destaque. E isso em menos de 3 meses, porque os meus alunos conquistaram isso em menos de 3 meses. Como é? Bota aquele óculos lá, tá ligado? Aquele óculos em preto. Que tem nos memes. Galera, a gente tá ficando por aqui. Foi um prazer imenso estar participando desse Lioncast de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, também comenta aqui embaixo. Se você curtiu, manda um like. Se você não curtiu, manda um dislike. Só não fica parado igual um tonto, porque isso vai refletir o que você é na sua carreira. Se você tá em movimento, você vai ter um fracasso. E vai ter positivo e vai ter negativo. Aí você traduz como você quiser. Anota as coisas boas desse podcast, porque tudo que a gente fala aqui, Tem ouro nesse você tem que Lioncast, entender. viu? Você tem que entender uma parada. Você tem que aprender a comer peixe. Sabe como é que come peixe? Eu devo comer peixe com espinho. Porque eu não sei, eu me furo. Mas qual é a lição que você come disso? Você tira o espinho e come só a carne. O que eu quero dizer? Tá escutando alguma coisa e tem coisas que você não concorda? Aquilo ali, espinho, você tira e pega só o que é coisa boa. Sacou? Depois você vai lá, compra só o filé do peixe e come só a parte boa. Então, se você gostou, curte, comenta. Se você não gostou, também curte e comenta. Ficar parado. Dá um dislike, comenta. Fala que não gostou. E se você tem algum assunto específico que queira que a gente traga pra cá, coloca aqui nos comentários, beleza? A gente vai ficando por aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Se você estiver assistindo isso aqui pelo Spotify, iTunes, Dune, todas as plataformas de stream, também curte e compartilha pra galera. Porque o pagamento de vocês aqui é compartilhamento. Então manda aviãozinho. Eu sou o Lion. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Christian. Eu sou o Linaldo. Eu sou o Linaldo e Linaldo é o Christian. Linaldo é o Christian. E foi maneiro demais estar aqui com vocês e valeu! Valeu! Hashtag Vinícius Faustão.